Fala pessoal, professor Carlos Portela falando. Vamos dar prosseguimento à disciplina de análise e projetos de sistemas 2. O tema da aula de hoje vai ser XP, a sigla de Extreme Program, a programação extrema, que trata de práticas relacionadas ao desenvolvimento ágil de software. Processos ágeis como o próprio XP, eles passaram a atrair bastante ali na década de 2000 o interesse tanto do meio acadêmico quanto industrial. Por quê? São métodos bastante simples e prometem trazer essa agilidade na solução de problemas, né, através da adoção de práticas de programação que sejam eficientes. Assim, essas equipes que passaram a adotar o XP obtiveram bastante sucesso e esse sucesso reverberou tanto no meio acadêmico quanto industrial. Bom, o XP se baseia em práticas que já provaram sua eficiência no cenário de desenvolvimento de software. A própria discussão que gerou o Manifesto Ágil, ela se deu através desse levantamento de práticas que já estavam sendo utilizadas na indústria e estavam dando certo, estavam obtendo resultado satisfatório. E o XP, o que ele fez? Ele juntou esse conjunto de técnicas que estavam dando certo e resolveu levá-las ao extremo. Daí veio o nome, né? Então, se está dando certo, vamos utilizar isso de maneira excessiva para que a gente possa também potencializar os seus ganhos. Então, no geral, essas práticas têm como objetivo entregar funcionalidades de forma rápida e eficiente ao cliente e também considerar que as mudanças são inevitáveis. Você querendo ou não, vão surgir mudanças no decorrer do projeto e o que o XP faz? Ele possui práticas que fazem com que essas mudanças sejam melhor incorporadas de maneira constante no meu processo. Aqui eu tenho um exemplo de ciclo semanal do XP, onde na segunda-feira eu defino com o cliente o que vai ser executado durante a semana. Na terça, quarta e quinta eu faço desenvolvimento do meu código, sendo que na quarta-feira eu já faço uma validação parcial com o cliente, a fim de obter um feedback imediato sobre aquela solução está correta ou não, e até mesmo para poder tirar dúvidas com o cliente. A quinta-feira eu posso dedicar aos testes unitários do meu código, e a sexta o cliente vai poder avaliar o resultado daquela semana de desenvolvimento e aceitar ou rejeitar o resultado daquela interação. Então, nesse sentido, o software no XP é desenvolvido de modo interativo e incremental, ou seja, durante as semanas, os desenvolvedores se reúnem com o cliente para priorizar um conjunto de funcionalidades que podem ser implementadas e testadas completamente naquela semana. Nesse sentido, é bem similar ao Scrum. Eu tenho que me comprometer somente com aquilo que eu posso desenvolver naquele prazo de uma semana. Então, terminando esse ciclo, que é chamado de interação aqui no XP, eu tenho a oportunidade de avaliar tudo que foi produzido e aí, com base nesses resultados, eu vou estabelecer novas prioridades de acordo com o que se acabou de aprender durante aquele ciclo semanal. Então é uma retrospectiva do que deu certo, que deu errado e que pode melhorar para a próxima semana. Essa reunião semanal recebe o nome de jogo de planejamento, onde o cliente vai informar quais funcionalidades, ou seja, quais use stories, ele necessita que sejam desenvolvidos durante aquela semana e vai indicar a prioridade de cada uma, o valor de negócio. Assim, os desenvolvedores vão poder estimar e apresentar suas considerações técnicas de quanto tempo vai durar essas tarefas, né, para serem implementadas no código, e assim consegue-se criar um plano para aquela semana de trabalho. O objetivo é que a equipe seja capaz de gerar o máximo possível de valor de negócio para entregar para o cliente ao final daquela semana. O XP trabalha com ciclo trimestral, onde a cada trimestre eu vou entregando uma parte do meu sistema até que ao final ele esteja completo. Então, o planejamento geral de um projeto XP ele é dividido em trimestre, onde no início de cada trimestre a equipe vai se reunir com o cliente e demais interessados para estabelecer quais temas serão implementados ao longo dos próximos 3 meses. O que são sistemas? São um conjunto de funcionalidades que solucionam necessidades de negócio do meu cliente. Dessa forma, consigo planejar melhor os módulos do meu sistema, com essa ideia de tratar o projeto de 3 em 3 meses. Uma outra prática trata do desenvolvimento orientado a testes, conhecido pela sigla TDD, Test Driven Development, que consiste em escrever o teste antes do próprio software. Ou seja, antes de eu codificar uma funcionalidade, eu já tenho que pensar em como ela vai ser testada. Dessa forma, eu já codifico pensando em como
aquele código vai ser aprovado na bateria de testes que eu defini. Isso também ajuda, pessoal, com que eu faça melhor minha refatoração de código. Como assim, professor? Fiz uma alteração no meu código, basta que eu execute os testes previamente definidos para ver se aquela alteração inseriu algum bug ou alguma quebra no meu código. Então, qualquer parte do código em que se deseja refatorar vai ser alterada sem medo, porque basta executar novamente os testes e verificar se o refatoramento foi feito de forma adequada. Caso contrário, vai ser exibido o erro. Aqui eu tenho um exemplo de um código que implementa TDD. Então eu tenho um método de teste de soma, onde eu vou verificar alguns cenários. Um teste em valor positivo e um valor negativo, um teste de negativo e positivo e um teste com dois valores positivos. Bem simples, mas só para elucidar aqui. A primeira coisa que eu criei foi essa classe de teste, com cenários e possibilidade de soma. E aí eu vou criar a minha classe que vai receber dois valores inteiros. Posteriormente eu vou executar minha classe de teste e verificar se essa classe soma valores ela passa por todos esses cenários possíveis. Então vamos supor que posteriormente eu faça alguma alteração, alguma refatoração nessa classe, basta com que eu execute a classe de teste e verifico se continua passando em cada um dos três cenários. No XP, o design é incremental, então eu penso no meu projeto por etapas. Inicialmente, aqui nesse exemplo, o cliente ele queria uma mulher sorrindo. Então, foi feito um esboço aqui nessa primeira interação. Na segunda, já foi feita aqui a pintura preliminar, até que no terceiro ciclo eu cheguei no resultado esperado. É aquela ideia que eu falei para vocês, eu vou aprendendo no decorrer do projeto. Então, muitas das vezes o cliente não tem uma noção final do produto que ele deseja e nem a equipe que vai aprender tecnicamente durante aqueles ciclos semanais. A ideia é que eu vá realizando interações até que eu chegue num resultado satisfatório e o cliente vai poder falar, era exatamente o que eu queria, a gente pode encerrar o projeto aqui nessa terceira etapa, no exemplo. Então, no XP o design de uma aplicação surge de forma interativa incremental, onde o objetivo é criar uma solução mais simples, que seja suficiente para implementar a funcionalidade de cada interação. Dessa forma, busca-se concentrar os esforços dessa equipe naquilo que vai ter certeza que vai ser necessário hoje. Eu não estou preocupado em desenvolver funcionalidades que podem vir a ser relevantes no futuro. Como no exemplo aqui, olha, foi criado um esboço bem simples, depois eu fui incrementando e deixando ele um pouco mais complexo. Mas a solução inicial foi bem simples, uma mulher sorrindo e atendia o que o cliente queria. E aí eu fui refinando até que chegou em um resultado que agradou a esse cliente. Bom, o que vai ser útil ou não no futuro, eu deixo para resolver no futuro, quando eu houver certeza se aquela funcionalidade vai ser necessária ou não. Então, tentar antecipar o futuro, né, não é muito adequado na nossa área de desenvolvimento de software, onde estima-se que 64% das funcionalidades do sistema comercial não são tipicamente utilizadas. Eu sempre dou o exemplo do Microsoft Word, que tem funcionalidades que muitos dos usuários não sabem que existem. Por exemplo, gerenciar referência biográfica, integrar com planilha Excel, gerenciar banco de dados, fazer mala direta, etc. No XP, a gente trabalha com o conceito de equipe integral, onde as equipes devem ser formadas não somente por desenvolvedores, mas também por cliente e qualquer outro tipo de pessoa que deve ser ouvida ao longo do desenvolvimento. Porque desenvolver software é um processo criativo. Então eu tenho que ouvir a opinião de diversas partes e incorporar diversos pontos de vista para chegar numa solução mais completa. Outra prática do XP é definir requisitos na forma de histórias do usuário. Onde eu tenho cartões aqui de User Story, onde determino o nome da história, se tem alguma nota técnica para poder ser considerada pela equipe. Exemplo, essa história precisa de um diagrama de sequência, mas não precisa se preocupar agora com criptografia. Deixa para uma etapa depois do projeto. E como eu vou demonstrar essa história implementada por cliente? Logar, abrir a página de depósito, depositar 10 euros, ver a página do meu saldo e verificar que aumentou em 10 euros. A importância do negócio por cliente é 30 e a estimativa aqui a equipe vai definir.
Então, as equipes XP planejam utilizando histórias escritas em cartões, e essas histórias são escritas normalmente do próprio cliente. Bom, esses cartões não têm pretensão de armazenar todas as informações da história do meu requisito. Esses detalhes vão ser feitos através de diálogos presenciais, cara a cara, onde a equipe vai explorar o cliente para aprender o máximo possível sobre cada história. Então, os cartões servem mais para representar uma visão geral daquela funcionalidade que se espera para o sistema. Outra prática que eu tenho que seguir no XP é a integração contínua. Tendo uma equipe XP com vários desenvolvedores, a gente tem que se preocupar com a questão de como eu vou unificar o meu código e as alterações que vão ser realizadas nesse código. Então, a integração contínua consiste em integrar o trabalho que foi feito pela equipe diversas vezes ao dia, assegurando que essa base do código permaneça consistente ao final de cada integração. Mesmo que a equipe insira muita alteração naquele código, eu tenho que manter ele íntegro para que essa junção entre componentes ocorra de maneira satisfatória. Uma das ações mais importantes nessa questão de integração de código é utilizar um sistema de controle de versão, como o CVS, Subversion, dentre vários outros que existem no mercado. Essas ferramentas fornecem local centralizado para que eu possa armazenar arquivos e controlar a versão desses. Então, mesmo que haja algum erro na versão, eu posso inclusive retornar uma versão anterior estável nas ferramentas para que eu não perda meu trabalho. Em relação à programação em par, eu coloquei essas duas figuras, onde a primeira representa aqui um programador experiente e um programador novato, que é um dos benefícios da programação em par, né? O novato aprende com o mais experiente e vice-versa. E outro benefício é que enquanto um codifica, o outro desenvolvedor pode ir já encontrando bugs e fazendo a revisão do código. A programação em par é uma das práticas mais conhecidas e difundidas do XP, também causa bastante polêmica, porque ela sugere que todo e qualquer código tem que ser produzido em dupla, por duas pessoas juntas sentadas na frente de um mesmo computador, revezando-se no teclado, né, na codificação. Por que ela é polêmica? Porque ela dá a impressão de que vai consumir mais recurso. E ao invés de deixar duas pessoas em cada um do seu computador, vou colocar duas pessoas sentando no mesmo computador. Então a impressão inicial é que aquilo vai reduzir a minha força de trabalho e vai aumentar o tempo para poder codificar o meu sistema. Só que na prática se observou que é uma forma muito eficaz de reduzir a incidência de bugs, enquanto um codifica, o outro já vai revisando para ver se tem erros naquele código, e ajuda os desenvolvedores a criar soluções mais simples, porque já há um brainstorm ali, uma discussão de como aquela solução algorítmica pode ser mais eficiente, e também se observou que as soluções surgem mais rápidas. E por que isso ocorre? Na prática, geralmente se trabalha 8 horas por dia, mas dificilmente um programador vai produzir durante essas 8 horas, porque ele tem que parar para poder pensar em solução. Se tiver duas pessoas ali conversando, já discutindo essas soluções, eles podem mais rapidamente chegar no ideal. Essa prática também demonstrou sua capacidade de disseminar conhecimento através dessa troca de experiência entre dois programadores. Faz com que também a equipe tenha mais confiança no código que produziu, afinal foram duas pessoas trabalhando aí naquele código. E há algumas pesquisas que já indicam que se uma tarefa é feita 8 horas por um desenvolvedor sozinho, ela vai ser feita aproximadamente 4 horas quando a gente tem duas pessoas trabalhando juntas ali. Bom, saindo aqui das práticas, vamos falar um pouco das fases do XP. Qualquer projeto XP vai atravessar alguma dessas fases durante seu ciclo de vida, que por sua vez são compostas de várias tarefas. Tarefas são os elementos que vão ser executados durante o processo XP. Então, seguindo essas principais fases de um processo XP, a gente consegue ter uma ideia de como esse projeto vai fluir ao longo daquele ciclo semanal e ao longo do trimestre. Essas são as fases do XP, tem um início pela fase de exploração, planejamento inicial, fase das iterações do release, produção, manutenção e a fase da morte. Essa figura representa a interação entre essas fases, onde eu tenho aqui a fase de exploração, caracterizada pelo levantamento de histórias do usuário, projeto arquitetônico, que segue aqui para a fase de planejamento, onde planejo minhas versões, faço minhas estimativas. Eu tenho a fase de interações para versões,
onde eu planejo as minhas interações e venho para a produção de fato, né, que é onde vai haver a codificação. Depois tem a fase de manutenção, onde eu vou fazer alterações no meu código, se necessárias, e a fase de morte, onde eu encerro meu projeto. O projeto encerrou, já posso dispersar a equipe e iniciar um novo projeto. Vamos começar aqui explicando a fase de exploração, que é a primeira fase anterior à construção do sistema. Já ocorrem investigações de possíveis soluções e verificam se essas são viáveis de ser implementadas. Nesse sentido, os programadores já elaboram possíveis arquiteturas e buscam visualizar como o sistema vai funcionar. Para isso, eles têm que considerar tanto o ambiente, no sentido de hardware, software e rede, tanto da produção do sistema quanto da onde o sistema vai ser implantado. À medida que os programadores já iniciam um projeto discutindo as questões técnicas, o cliente já vai ganhando confiança nesse projeto, porque já tem uma antecipação de como vai ser a solução. E assim que tiverem a história suficiente durante essas discussões, levantarem requisitos suficientes, já vão poder começar o primeiro incremento do meu sistema. Então, sugere que sejam gastos no máximo aí 2 semanas nessa fase de exploração, nessa discussão da arquitetura e das histórias que o sistema vai contemplar. Passou essa fase de exploração, eu venho para a minha fase de planejamento, onde o cliente vai acordar uma data para lançamento da primeira interação, do meu primeiro incremento. E esse planejamento funciona da seguinte forma: os programadores, juntamente com o cliente, vão definir quais histórias vão ser implementadas no meu projeto. Então, eu registro essa história no cartão. Os programadores, por sua vez, vão definir qual o grau de dificuldade para cada história, com base na sua velocidade, no quanto eles conseguem entregar durante uma semana. Assim, eles conseguem dizer quantas histórias eles vão conseguir implementar em uma interação. Depois, os clientes vão escolher as histórias de maior valor de negócio para serem implementadas, o que acontece durante esse planejamento da interação. E esse processo se repete até que a gente termine todas as interações do meu release. Na fase de interações para versões, são escritos casos de teste funcionais, né, seguindo ali o TDD que eu expliquei anteriormente para vocês. E os programadores fazem o seguinte fluxo de atividades: escrevem casos de teste, fazem um projeto e refatoramento do código, codificam, realizam os testes que foram escritos no passo 1 e fazem a integração do código que foi feito de maneira separada. E à medida que esse fluxo vai sendo seguido, a equipe vai construindo o código, né, o sistema em si, seguindo os princípios e valores e práticas do XP. À medida que se termina o primeiro release do projeto, a equipe vai maturando seu conhecimento em relação à tecnologia utilizada, na linguagem de programação, nas IDEs e também no domínio do problema do cliente. Na fase de produção, que é depois do final do primeiro release, o sistema é posto no ambiente que simula o ambiente de produção para verificar se o comportamento em termos de performance. Então, cria-se um ambiente bem semelhante àquele que o sistema vai ser implantado no cliente, a fim de que se verifique o comportamento do sistema, se não vai ter nenhum bug associado a esse ambiente. E nesse momento também pode-se fazer teste de aceitação com o cliente, a fim de simular o funcionamento real do sistema no ambiente-alvo. A fase de manutenção, a qual pode ser considerada como uma característica inerente do XP, porque à medida que vai se produzindo novas funcionalidades, eu tenho que manter o código existente rodando. Eu não posso me esquecer do que já foi produzido e não posso adicionar erros naquele projeto. Então eu tenho sempre que ir buscando melhorar meu código, seja no momento que adiciono novas funcionalidades ou no momento que novas pessoas entram na equipe. Para isso eu utilizo mecanismos como refatoramento, introdução de novas tecnologias, novas ideias de arquiteturas, tudo isso durante essa fase. Porém, quando eu falo de manutenção em sistema que já está em produção, um sistema que já está sendo utilizado pelo cliente, eu tenho que ter muito cuidado, porque qualquer alteração errada pode paralisar o sistema e isso implica em prejuízo financeiro para o meu cliente. Concluído todas essas fases, eu tenho a fase de morte, onde eu considero o término do meu projeto, o qual pode ocorrer em 2 ocasiões. Uma ocasião boa, quando o cliente está satisfeito com o sistema existente, então ele não enxerga mais nenhuma funcionalidade que possa agregar no sistema que ele precisava lá no início do projeto, ou uma situação ruim, né? O projeto está se tornando economicamente inviável devido a várias dificuldades que foram surgindo,
Ou também podem surgir diversos bugs ali durante o desenvolvimento que tornam o projeto inviável do ponto de vista técnico. Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês sobre o XP, um foco no ciclo de vida e nas principais práticas. Espero que vocês tenham gostado. E com isso a gente fecha nossa terceira aula sobre modelos de ciclo de vida. A gente começou pelo Ruby, depois falou do Scrum e nessa aula do XP. Como eu disse no início da aula, o XP é bastante focado em práticas de desenvolvimento, visando agilizar esse processo. Dessa forma, propõe bastante práticas que são técnicas, diretamente relacionadas com os programadores, integração contínua, desenvolvimento orientado a testes, um conjunto de práticas que vão fazer com que a equipe consiga atender prazos curtos, interações semanais e trabalhar com mudanças constantes, sendo o cliente parte dessa equipe XP. E utilizar um processo que aceite melhor mudanças do cliente, afinal, o feedback é imediato à medida que o cliente está disponível e interagindo com essa equipe semanalmente. Na próxima aula a gente vai tratar sobre implantação de sistema. Após seguir esse modelo de processo, eu tenho o meu sistema pronto, como é que eu faço a implantação dele no cliente? É sobre isso que a gente vai falar na próxima aula. Até a próxima. Tchau!